eu quero começar dando as boas-vindas oficiais a nosso convidado de hoje, né, em nome da OSA Consultoria, o Rafael Gondim. Ele é engenheiro eletricista, né, empresário da Vico Energia, tem mais de 6 anos de experiência nesse setor, e hoje ele vai nos ajudar a entender o que é um sistema de geração de energia solar, como é que ele funciona, e vai tentar tirar, pelo menos, os maiores questionamentos que existem acerca desse assunto. E aí, a gente já pode começar, Rafael? Vamos sim. A gente preparou, né, junto com o Rafael, algumas diretrizes, né, para a gente começar a abordar esse tema. E muita gente acha isso complexo, né? Como é que eu vou comprar umas placas, instalar na minha casa ou na minha empresa? Como é que isso funciona? Como é que eu vou gerenciar essa transformação de energia para o meu consumo? Então, o que é? Como é que funciona isso, Rafael? Explica para a gente. Tá. De forma bem simples, tá? Como é que a energia solar chega na sua casa para o seu consumo, aí na sua residência ou no seu comércio, tá? Então, tem lá a radiação, certo? As placas que ficam instaladas ali em um campo mais aberto, elas captam essa radiação, transformam isso num processo eletroquímico em corrente elétrica, tá? Essa corrente ela vai para um equipamento chamado inversor. Tá? Esse inversor nada mais é do que transformar essa energia de corrente contínua para corrente alternada nos padrões nossos da casa, por exemplo. Tá? 220 volts ou 110, dependendo do local, para o consumo, para o nosso consumo. Entendeu? É basicamente isso. Tá? Isso ligado à concessionária. Então, o funcionamento deste depende assim da concessionária. Por qual motivo? Ele não funciona sem essa referência da concessionária, essa referência de tensão da concessionária. Ele não funciona de forma autônoma nesse caso. Entendeu? A nossa legislação ele não permite ainda. Ah, tá. Então, vê só, Rafael. Então, isso significa que eu dependo da companhia, da concessionária. Por exemplo, eu consigo, se faltar energia na rua, e como eu tenho o meu próprio sistema de geração de energia, eu vou ter energia se na rua a companhia, a concessionária não tiver energia? Não, nesse caso, existe dentro da resolução nossa que permitiu fazer esse uso desse sistema de geração distribuída. Existe um item lá que chama, onde nossos investidores, eles são todos aprovados pelo Inmetro, ele precisa ter uma função de anti-ilhamento. O que isso quer dizer? A partir do momento que falta energia na concessionária, ele também para de funcionar. Tá? Isso aí ele precisa ter essa função, o inversor, para poder estar homologado e funcionar aqui no Brasil. Tá? Então, Então, quer faltou, dizer, não não funciona. tem. Não, nesse caso E não. muita gente pensa, até eu já pensei nisso, né? Aí, e não tem uma outra forma, já ouvimos falar muito sobre baterias, mas diz que o custo é muito caro e viabilizaria isso? Sim, a gente existe um custo elevado, né, da bateria, né, da aquisição dela, do armazenamento dela. Então, ainda ele é um pouco elevado para a implantação aqui de larga escala, como é a energia distribuída comum, tradicional, que a gente chama. Ah, ok. Outra dúvida que paira no ar quando a gente fala do tema de energia solar é o seguinte: eu consigo zerar a minha conta, né? Porque quando a gente fala de energia, todo mundo fala, vou economizar. Então eu zero, eu deixo de pagar a, a concessionária de energia elétrica, e porque eu tenho agora energia gratuita, né? Feita convertida a partir da luz solar. Eu zero minha conta? Não, nesse caso, zerar mesmo não, tá? Porque existe ainda a taxa de disponibilidade, que a concessionária, ela cobra
né? A depender da sua conexão. Se você for trifásico, 100 quilowatts, bifásico, 50, monofásico, 30 quilowatts. Então, esses valores você deve ainda pagar a concessionária, tá? E além disso, o custo de iluminação pública também que está embutido. Isso, Você não consegue isso gira zerar. em torno de quanto? Então, e gira em torno de quanto? Então, eu consigo economizar quanto em relação à minha conta? 85, R$ 92 nessa ordem. Em termos percentuais, 90% da conta? 95% da conta. 90, 95. Ah, mas é uma grande economia, né? Sim, sim, exato. Ok. Outra coisa que não deixa calar é com relação aos portes, né? Isso também pode ser feito tanto para a pessoa física como para a empresa. Existe algum porte, ou qualquer porte de empresa, ela pode optar e vai ser bom para ela em termos de economia desse insumo, optando por energia solar na sua empresa. Qualquer porte? Sim, sim. Falando de pessoa física, a gente recai apenas nessa questão dos 100 quilowatts, tá? Do 30 quilowatts, por exemplo. Tá? Se uma residência ela consome menos que 100 quilowatts hora, que representa uma conta aí de 90 e poucos reais, 85, 90 e tantos, a energia fotovoltaica para ela não vai fazer muito sentido. Entendeu? Porque ela não vai conseguir Tá. reduzir a conta. Ela já está pagando a tarifa mínima na Uhum. concessionária. Tratando-se de empresas, pequenos comércios, médio comércio, sim, é muito atrativo esse tipo de investimento. Tá? Aí você consegue ter um ganho, um payback aí de 3,5, 4 anos. Então, torna-se aí um investimento bem atrativo. Massa, bacana. Quer dizer, só recapitulando para o pessoal entender, a partir de quanto, uma conta de quanto para a pessoa física seria ideal? É, a partir de 100 quilowatts, né, o consumo, que isso representa, junto com a taxa de iluminação pública, uns 95 reais, 90. A partir 95, disso 100 aí a reais. gente já consegue trabalhar para reduzir Beleza. a. Então, ok. Beleza. Então, já é muita gente, né? Porque qualquer consumo hoje em dia dá acima de 100 reais, viu? Exato, exatamente. Tem pesado muito no bolso do brasileiro, né? A conta de energia. Vê só, outra coisa que a gente achou interessante perguntar, porque também a gente viu que as pessoas têm muita carência sobre isso, é sobre, eu não sei se é mito, né? Você vai agora desmistificar, se for, que a manutenção desse sistema de geração é caro e está fora do alcance das pessoas, tanto a instalação quanto a manutenção. Quanto custa, em média, né? Eu sei que varia muito do consumo de energia, né? Tem outras variáveis também, certamente, mas em média, quanto custa uma implantação e a manutenção? Certo. Vamos considerar uma conta de energia com um consumo de 1.000 quilowatts, tá? Custa aí em torno de R$ 900, R$ 900 uma conta, tá? E estaria um sistema girando em torno de R$ 38.000, R$ 36.000, tá? Então, você Sim, tem uma fatura aí de R$ 900, seria um investimento aí aproximadamente de R$ 35.000, R$ 36.000, tá? E quanto à manutenção, isso é uma pergunta que ela varia muito, tá? Depende muito de sim, como foi instalado, aonde foi instalado, entendeu? Depende. é, é, o local de instalação, por exemplo, se um local muito próximo de indústrias, onde você tem dispersão muito de fuligem, tal, sim, você precisaria de uma manutenção mais periódica, tá? Mas a instalação com a inclinação correta, em um local onde seria mais aberto, onde teria tanta influência de poeira e fuligem, enfim, com a inclinação correta, a própria chuva ela já consegue fazer essa lavagem. Logicamente, né, que as empresas e o próprio cliente, ele tem o monitoramento dele, da usina. Então, ele sim, consegue perceber se a produção de energia ele cai acima daquilo que foi prometido. Entendeu? Então, sim.
Caso tenha essa diferença aí já gritante, então há de se considerar que precisa fazer pelo menos uma vistoria, uma análise do que está acontecendo na usina da pessoa, né? Ok. E quando a pessoa faz uma instalação com a empresa como a sua, por exemplo, ela tem uma manutenção por conta do contrato por quanto tempo? Certo. Aí a gente, após a energização, né, após que a usina estaria ligada, digamos assim, Uhum. ficamos 12 meses com o cliente, e Certo. acompanhando diariamente a geração, apresentando um relatório, mensagem, como tá, o que foi prometido para o que realmente foi gerado. Beleza. Olha, gente, eu queria avisar só os nossos participantes dessa live, né? Que nós estamos anotando as perguntas e nós vamos fazer essas perguntas logo mais da gente terminar aqui esse assunto já pré-selecionado, ok? Não se preocupe que a gente vai responder. Ô, Rafael, outra coisa que fica na dúvida para a pessoa poder analisar se é vantagem ou não é vantagem fazer a aquisição, né, de um sistema de geração de energia é quanto tempo ele dura. Ah, Você tá. faz um investimento, né, que muita gente não tem condições de fazer, tirar do bolso, tá? Precisa de um financiamento, e aí vai pagar durante alguns anos, e ele quer saber quanto tempo dura esse sistema. Certo, certo. A durabilidade, por exemplo, das placas é muito difícil de precisar, tá? Até porque existem, inclusive, sistemas, placas originais, 40 anos já funcionando, entendeu? Isso na Europa. Sim, Ela existe, sim, uma degradação da eficiência dela, tá? Que é natural, é o processo natural da composição da célula fotovoltaica, entendeu? Então, é. ela cai ano a ano a eficiência da placa. Mas o que é que a gente deve se observar na hora de fazer a aquisição destas seria a garantia. Então, a garantia delas, Sim. geralmente, é 10 a 12 anos de garantia de fábrica, de Uhum, fabricação, e de vinte e uhum. cinco anos de eficiência. Tá? Então, ela te dá uma eficiência X durante esses 25 anos e tem que ser atendida essa eficiência. Tá? Isso, geralmente, as placas fornecem. As fabricantes de módulos fotovoltaicos, elas fornecem. Quanto ao inversor, o inversor um equipamento que tem um tempo de vida útil dele menor do que a placa, sim. Tá? Sim. E a garantia dele gira em torno de 5 a 7 anos, dependendo do fabricante. Tá? Existem alguns que têm garantia estendida. Eu sempre uso no estudo, nos nossos estudos, um tempo de vida para inversor de 10 a 12 anos. Tá? É. Isso estipula isso daí, mas levando em consideração o investimento e o retorno disso, você já tem pago isso aí há 6 anos já, está pago já esse teu inversor, então Uhum. não estaria dentro aí do teu, digamos assim, do planejado, do investimento, né, do planejamento financeiro. É super vantajoso, né? Porque são todos Sim, prazos longos aí, né? 10 anos, 25 anos. Olha exato. só, algumas pessoas, eu já ouvi isso de várias pessoas, e também pesquisando, né? Curiando na internet sobre o custo de manutenção, eu ouvi muitas pessoas instruírem até, acho que talvez até como forma de vender, mas falar que a manutenção o próprio cliente pode fazer, ele mesmo pode limpar. E são placas, né, que passam eletricidade. Fala um pouco sobre isso, fala dos É, riscos, ou como deve ser feito, como é é, que falou em garantia, assistência, né? Então, só tem 12 anos, tem como contratar, estender essa manutenção, quanto seria esse custo? E é, se, mesmo que a pessoa não contrate, queira ela mesma fazer, quais os cuidados que ela deve tomar, Rafael? certo, certo. A partir do momento da finalização da instalação, né, existe um período de garantia que é, vamos dizer, quase que padrão entre as empresas integradoras, a gente chama essas empresas que fazem esse tipo de serviços, os integradores.
São 12 meses de assistência, de garantia. Tá? Ao fim desses 12 meses, algumas dão a opção de continuar com o cliente. Tá? Pensar no número, pensar num percentual, isso, do investimento, a gente pode pensar, lógico, como eu te falei, varia bastante por local, a região, a distância da sede, enfim, existem vários fatores que fazem essa alteração no preço. Né? Mas pensa-se como um número, né? Tem-se o número de 1,5% a 2% do CAPEX do investimento, seria isso disponibilizado para manutenção ou para uma empresa séria para fazer essa manutenção do seu sistema fotovoltaico. Tá? Eu não recomendo, o próprio cliente fazer manutenção do tipo, botar a mão na massa, entendeu? Isso tem uma série de riscos envolvido, né, que parece não ter por ser silencioso, por ser muito bonitinho lá instalado, mas tem, tá? A partir do momento que está lá a placa instalada, existe a radiação solar, ali está gerando, ali é um gerador de energia, ali tem corrente, entendeu? E corrente pode matar. Então, sugiro a quem precisar ou necessitar de uma manutenção, contratar ou contactar a empresa do sério do mercado, que geralmente é recomendado fazer isso à noite. Tá? Fazer essa limpeza, essa lavagem à noite, não tem esse risco de geração. Tá? Mas o ideal é contratar, né? Porque Sim. O shopping não deve ser pequeno, não, né? Exato. O cliente ele pode exato. O cliente ele pode fazer as inspeções básicas, que isso está no manual de entrega final do cliente, tá? O que ele pode fazer, que tipo de informação ele pode levantar, até para servir de subsídio para quem vai fazer a manutenção. Tá? Então, para quem está lá externo fazendo manutenção, o cliente já consegue coletar várias informações e supri-lo dessas informações para poder, quando for agir de forma correta. Tá? Então, e é simples, né? Não é nada complicado, não. Não. É visão, olhar o tipo de erro que está dando no inversor, se por acaso está dando. Deu uma inspeção visual nas placas, alguma mancha, algum tipo de algo esquisito. Uma planta, às vezes, cai e fica lá. Entendeu? Isso causa uma perda aí na geração. Beleza. Coisa simples. Beleza. Então, fantástico. Olha só. Fizeram uma pergunta aqui, mas eu acho que ela está, inclusive, relacionada com uma que a gente já tinha selecionado. Eu vou fazer ela e depois eu complemento com essa do nosso participante, tá? Eu só posso implantar sistema de geração de energia em imóvel próprio? Ou eu posso também instalar em imóvel alugado? Como é que isso se daria? E também se eu posso fazer esse tipo de instalação em edifícios ou condomínios residenciais. Certo. Quanto ao fato de ser imóvel alugado ou o privado, né? O privado não, o próprio, nesse caso, não teria nesse caso, objeção alguma. Né? Você pode fazer imóvel alugado, tá? Desde com a anuência aí do locatário, do locador, e faz instalação. Geralmente o pessoal ganha algum desconto na mensalidade, ou simplesmente você faz a instalação, entendeu? Caso você venha de repente ir para um outro imóvel, você pode muito bem retirar aqueles equipamentos, tá? Que está lá instalado, e fazer uma instalação em um novo local. Pode ser que surja alguma adaptação, uma estrutura lá que que estava lá instalada não sirva para outra instalação, mas fatalmente seria muito menor do que um investimento no novo tipo de sistema, no sistema. E já existe no mercado um mercado de venda de material fotovoltaico, entendeu? Então você pode também tirar e vender, no caso. Entendeu? E quanto a condomínio, sim, também é possível, tá? Já existem instalações em alguns condomínios, tá? Mas é necessário a anuência dos condôminos. Tá? Se for fazer uma instalação na área do prédio, para benefício de um apartamento, enfim, é necessário ter anuência dos condôminos, né?
você pode sim fazer a instalação para benefício da área útil. Isso daí é é um tipo de solução até mais atrativa, né? Pensando na comunidade. Então, Uhum. Ô, Rafael, e no caso de edifícios, que aí a área é pequena e a demanda de energia, de consumo de energia, né, dos condôminos é maior. Explica aí como é que poderia fazer a instalação de placas em outro local sim, e sim. mandar a energia para lá? Explica isso para a gente, como é esse acesso remoto aí. Isso se chama aí o alto consumo remoto, né? Ele Sim. pode fazer em uma área, em um local, desde que na mesma área de concessão da concessionária. O que é isso? Aonde no nosso caso, Pernambuco, onde a CELP atende. A CELP atende em Pernambuco. Então, Sim. desde que o local onde será a geração e o local onde vai ser beneficiado por essa geração seja o mesmo estado e seja da mesma titularidade. Então, precisa Uhum. ter o mesmo CPF ou CNPJ ali vinculado. Então, toda a geração ali da usina, que geralmente é uma usina de solo, né, Uhum. seria esses créditos gerados pela essa geração seriam abatidos no local de consumo, que seria aí, no caso, no exemplo, o condomínio, a área comum do condomínio. Beleza. Eu acho que você já respondeu, mas eu vou ler aqui a pergunta de um participante que disse o seguinte: eu administro um condomínio e gostaria de saber se posso instalar placas para energia destinada aos aquecedores das piscinas e bomba d'água para abastecimento da caixa d'água. Eu acho que você já falou aí, né? Que eu não sei se eu entendi Placas errado, me corrija. Ele quer instalar no condomínio para aquecer a piscina e para nutrir, né, o abastecimento da caixa d'água para bomba. tá. Entendi. Em condomínio, pode? Sim, sim. O aquecimento da piscina que ele fala, eu estou entendendo que seria um aquecimento elétrico, né, e não térmico. Porque existe uma forma de captar de aquecimento de piscinas, né, por um efeito térmico, né, que não Sim, seria aí o mote da conversa. Por sim. efeito elétrico, sim, é possível, sim, é só fazer o dimensionamento de acordo com o consumo esperado para aquecimento da piscina, com o volume dela, enfim, e também da bomba. Ou seja, resumindo, você tem uma piscina, você tem a bomba. Quantos dois irão consumir? Isso calcula-se quanto seria o consumo desse esperado no final do mês e, e faz o sistema, ou seja, dimensiona o sistema de acordo com esse consumo. Tá? Aí a gente vai recair na disponibilidade de área que o condomínio tem para isso ou não. E Tá? também os condôminos têm que aprovar, né? Você falou Exato, para as áreas exato, comuns. exato, exato. Exato, né? E aí, Pelo na bom verdade, ele convívio. pode fazer. Ele pode fazer para piscina, pode fazer. Desculpe, deu uma pausa aqui no equipamento. Ao vivo é assim, né? Ele pode fazer também para iluminação, né? Do condomínio, né? Para a área Pode, comum. Ok. assim, Então tá basta respondido. dimensionar quanto seria esse consumo. Sim, sim. Beleza. Tá respondido então a pergunta aí do Afonso. Vamos continuar aqui. Você falou em geração de energia, né? E mandar para o mesmo CPF e tal. Tem uma pergunta aqui que é o seguinte: eu posso gerar energia em nível maior do que a minha necessidade e eu posso utilizar esse excesso de energia jogando na rede? Como é que isso funciona, Rafael? Existe a resolução nos dá a possibilidade, vou dar um exemplo aqui para ficar bem claro, tá? Às vezes o consumidor ele tem mais de uma unidade. Ele tem uma Sim. casa em Recife e tem uma casa em Gravatá, por exemplo. Tá? Então, ele pode fazer o sistema dele em Gravatá, tá? O sistema dele já dimensionado para atender tanto Gravatá quanto a casa em Recife, desde que dentro da mesma titularidade. Tá?
Se não tiver, tem que se fazer a mudança, a alteração. E como é que funciona? A energia gerada em Gravatá, ele abate todo o consumo de Gravatá e esse excedente, né, que são essa diferença do que ele gerou e do que ele consumiu, seria abatido em Recife ou mais de uma unidade. Pode ser Recife, 2 unidades em Recife, 3, 4, enfim. Desde que na Isso mesma titularidade. mesma titularidade, tanto pessoa física como de empresa, né? A empresa tem várias filiais, por exemplo. Também. Também. Muito bom, né? Se eu Isso. for uma pessoa física, quais são os requisitos mínimos que eu preciso, na verdade, para poder instalar um sistema desse na minha casa? Tem alguma condição mínima que eu tenha que ter ou qualquer pessoa pode fazer isso? Bom, área. Ele Né? precisa ter área para fazer a instalação. Isso. Precisa ter uma área para a gente poder fazer essa instalação, né? Porque, às vezes, além da área, né, que um fator muito importante aí que me veio à lembrança, é a questão da estrutura dele física para receber o sistema. Não basta ter área, mas precisa ter estrutura para receber. O que é que isso quer dizer? O telhado dele precisa suportar o peso das placas. Tá? Muito importante isso. E quem faz isso, a análise, é um engenheiro civil, que faz esse tipo de análise, esse laudo, que dê segurança tanto para quem está instalando, né? É porque tem pessoas lá em cima instalando, quanto para quem está recebendo esse sistema, ou investindo nesse sistema. Então ele tem que ter a segurança de que aquilo ali vai durar realmente 25 anos com sol, chuva, vento, e não vai ter problema. Muito bem. Respondido aí. Agora eu lembrei do negócio da manutenção, né? E quando é no telhado ainda é mais perigoso ainda, né? Sim, a pessoa tem que tomar cuidado. Muita gente está achando que, sabe, bombril, mil utilidades, você mesmo resolve tudo. Presta atenção, gente. Além da carga elétrica, ainda tem uma queda aí, né? Pode ter um prejuízo muito maior. Exato, exatamente. E se eu tenho uma empresa, se eu tiver uma empresa e eu quiser explorar a atividade econômica, ganhar dinheiro com energia solar, distribuindo energia, no caso, como você falou aí, já deu algumas pinceladas no assunto, né? Quero colocar uma mini usina de geração de energia para distribuir e ganhar dinheiro com isso. Os requisitos são diferentes para a instalação do sistema de solar ou são os mesmos se eu faço também para consumo próprio? Bom, pode ser feita a instalação de uma usina, tá? Como é que a gente pode tirar benefício disso? Tá? Dentro logicamente, seguindo a legislação. Tá? Como é que geralmente se faz? As empresas geralmente praticam esse tipo de negócio, o que é? Você faz a instalação de uma usina em determinado local, entendeu? E aplica algum desconto dentro de uma fatura de, vamos dar por exemplo, uma academia de ginástica. Ela tem lá a sua conta aí de 10 mil reais. Tá? Então, quem quer investir nesse tipo de solução, instala a usina, faz toda a usina, faz a ligação na concessionária, a titularidade faz essa alteração, tá? E você apresenta ao teu cliente um desconto na fatura. O que isso quer dizer? Ao invés dele pagar 10 mil, ele vai pagar 8 mil reais. Tá? Deu 20% de desconto. Então, ele pagaria 8 mil reais a quem investiu, entendeu? Que seria o dono da usina. Não sei se ficou claro, tentei exemplificar. Sim, acho que sim, né? Se o pessoal não ficou claro aí, pode perguntar também, a gente responde e volta a esse tema no final, né? Mas acho que sim. Beleza, então, gente aí que quer realmente explorar a atividade aí, pode pensar, né? Amanhã, inclusive, a live de amanhã vai complementar essa de hoje, falando realmente sobre cenários, sobre as vantagens e riscos, né, de investir nesse negócio. Ô, Rafael,
muitas pessoas ficam em dúvida quando vão procurar também uma empresa, né? Hoje antigamente, era uma ou outra que fazia instalação de sistema de placas solares, né? E de geração de energia. Hoje a gente encontra uma infinidade de empresas. Então, o que é que você recomendaria para nós, enquanto consumidores, observar, né, quando solicitasse esse tipo de serviço? Quais seriam assim, as preocupações que, enquanto consumidor, nós deveríamos ter ao solicitar um trabalho desse? Certo. Eu elenco assim duas preocupações que o consumidor deveria ter, tá? Então, primeiro, a qualidade de serviço prestado, tá? Que isso vai desde os produtos que estão sendo oferecidos. Que lembre-se que os produtos você tem garantias longas, então as empresas devem permanecer durante todo esse tempo. Sim. Então, se as placas oferecem 10, 12 anos, precisa existir daqui a 10, 12 anos quem fabrica as placas. Então, tem que tomar cuidado na hora que for comprar os equipamentos, oferecer os equipamentos de empresas que tenham estrutura, capacidade de fornecimento e bancabilidade para existir dentro daquele período. Mesmo com os investidores, tá? Investidores de qualidade, também tenham uma certa estrutura aqui de fornecimento como empresa. Tá? E um outro ponto seria a segurança. Ver um pouco, entender um pouco o histórico de quem está instalando, tá? De como instala, quem são as pessoas que estão instalando, tá? Se tem um responsável ali, técnico, que principalmente deveria ser um engenheiro eletricista, né? Um sistema elétrico cabe mais a um engenheiro eletricista fazer esse seu estudo, né? Essa sua aplicação. E a segurança como vai ser aplicado, tá? Então, ninguém quer pessoas fazendo instalação na sua casa sem um cinto de segurança, sem uma bota, sem um capacete, sem uma luva adequada para se acidentar na sua casa ou no seu comércio. Ninguém quer isso daí. Okay. Tá? Então, toma cuidado na hora de você fazer a análise da empresa, que se eles estão realmente preocupados com as pessoas. As pessoas são muito importantes, né? Em todos os processos. Ser humano, né? Exato. Olha só, tem uma pergunta aqui também de um participante, ela está muito preocupada com a questão de instalação de placas fotovoltaicas em regiões de maresia. A pergunta dela é: a exposição, né, dessas placas à maresia, ela pode causar algum malefício ou menor durabilidade da placa nos prazos diferentes do que você falou aí inicialmente? Não existe, na verdade, isso dentro da folha de dados dos equipamentos. Não. Os equipamentos ele tem um frame, chama o frame das placas de alumínio, tá? E são de vidro com a célula fotovoltaica. Então não tem equipamento assim que poderíamos dizer que vai oxidar com o tempo. Então, risco zero, então, né? Pode investir também nos condomínios de praia, casa de praia, tranquilo. Sim. O único cuidado que tem que ser tomado, porque a gente já tem um padrão de fornecimento de placas e inversores, tá? Então, são empresas que têm uma tecnologia bem avançada para poder fornecer esse tipo de equipamento. Mas a gente não tem ainda, até tem, empresas muito sérias, muito boas, para estruturas de fixação das placas. Tá? Então, nesse caso, que ela pontuou, um local que é mais agressivo, né, quanto a maresia, então, o que é que tem que fazer? Alumínio, aço inoxidável. A estrutura tem que ser aço inoxidável e alumínio. E não é só a estrutura, é o parafuso que está sendo usado. É a porta que está sendo usada. Entendeu? Que pode ser oxidado. Beleza. Então, tranquilo, né? Rafael, a gente já teve a oportunidade de conversar antes dessa live, né? E o Rafael, enquanto profissional e também a empresa dele, preza muito pela qualidade. E aqui é uma lista de corpo presente, né? Mas dizer o seguinte, que isso é muito importante quando a gente vai investir, né, num sistema de geração de energia que, além de ter um preço que ainda não é barato, para que a gente tire do próprio bolso, né, ele também vai perdurar por muitos anos. Então, Rafael, quando procuram a sua empresa para fazer, você falou muito
se você trabalha com o sistema de geração, né, de energia solar, você trabalha também com a eficiência energética, que você faz todo um trabalho. Então, a pessoa, como é que te contata? Qual é o tipo de trabalho que você faz? O seu diferencial em relação a tantas outras que estão no mercado aí? Certo, certo. É quando existe essa preocupação, essa procura para... Geralmente a pessoa já está muito preocupada, já não aguenta mais pagar conta de energia, né? Então, mas a análise ela tem que ser feita de forma mais ampla, entendeu? Então eu tento entender exatamente o que o cliente quer e e qual a situação dele. E o que é que ele faz, como é que a empresa dele funciona ou a residência dele funciona. Será que tem um outro ponto que ele pode economizar, que teria um aporte menor? De repente já tem outro problema que não seja fotovoltaico, que não precisa agora fotovoltaico. Então ele pode ali trabalhar com investimentos, aportes bem menores, tá? Tem uma economia, tá? Um exemplo disso é um reativo excedente que ele pode ter na conta, pagando uma energia que não usa. Tá? Então ele poderia estar sanando esse problema e, assim de resolvido, fazer decisão por um investimento solar fotovoltaico, se desejar. A gente preza muito assim pela personalizar, tá, a solução e não trazer algo pronto. Toma aqui uma solução, aqui tira da gaveta. Não. Tá? A gente prefiro aqui entender um pouco melhor do cliente. Tá certo. E como é o processo? Por exemplo, vamos dizer que eu, Mônica, eu quero colocar, né? Quero saber como é que funciona, quero saber o custo e estou interessada em colocar um sistema de geração de energia solar para o consumo da minha residência, uma coisa bem básica. Como é que eu procuro o Rafael? O que é que você vai solicitar? Como é o processo aí? Certo. Geralmente a gente solicita, você vai fornecer a sua fatura de energia, né? A gente vai entender como é que é o seu consumo médio. Tá? Residência geralmente e faz os questionamentos quanto à questão da localização, onde é que fica, onde é que seria o local de instalação, né? O tipo de telha, o tipo de estrutura. Avançando na negociação, a gente vem tendo interesse, fazemos a visita, iremos no local, decidimos conjuntamente seria a instalação dos inversores, e o ponto de conexão na residência, no caso, onde seria o ponto de conexão na residência, entendeu? E logicamente, priorizando aí o sistema de proteção já adequado, também para o teu estabelecimento, uma instalação de DPS, um fusível, enfim, por aí que a gente tenta trabalhar. Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui, que aí voltou à questão do condomínio. É verdade que o limitante para a instalação de energia fotovoltaica para condomínios é a inexistência de área? Porque a maioria não tem, né? Vamos dizer, nós temos aqui um edifício, aqui em Boa Viagem, tem 16 andares e tal, tem uma área pequena, só a área mesmo de extensão que ele foi construído, um parquezinho para criança e só tem o telhado. É um limitante para os edifícios, essa falta de área, Rafael? Sim, sim. Seria um limitante, né? Às vezes às vezes o edifício tem bastante área no topo, né? E aí consegue adequar bem ao consumo dela atual. Mas às vezes não. Às vezes tem bastante interferência, caixa d'água, antena, enfim, que não pode fazer fica complicado fazer a instalação de sistema fotovoltaico lá no local. Então, geralmente é a área disponibilizada que limita. Com relação às construções também, tem essa dúvida aqui também, com relação às construções civis. Então, hoje, as empresas as construtoras, né, as mais antenadas, já estão incluindo a instalação, né, de energia solar. Isso pode ser feito também em empreendimentos ainda em construção? Pode sim. Você já ofertar dentro das unidades, né? Você é uma construtora, né? Dentro da sua oferta, dos apartamentos, enfim, você já incluir o benefício de ter uma geração ali estimada
para o cliente que for aquisitar aquele apartamento, tem uma redução na conta de energia. Por exemplo, ele vende um apartamento com 500 quilowatts já de geração. Então, estaria um diferencial de venda para quem faz esse tipo de negócio, essas construtoras. Ah, então é um diferencial mesmo, viu? Porque aí não tem mais a necessidade de investimento individual, que, como a gente acabou de falar, né, no caso de condomínios, é difícil, né, por conta da área, não é tão fácil, precisa aprovação de todos os condôminos, né? Então, pegar um edifício que já tenha isso, né, que esteja rateado, é um diferencial de vida muito grande. Não seria na área do edifício, né? Seria num local remoto, uma usina, onde essa usina seria dessa forma, né? De onde seria abatido o consumo dos apartamentos, digamos assim. Quem aderisse a esse tipo de negócio junto à construtora. Ok, beleza, gostei demais. Eu espero que todos os nossos convidados aí nos participaram da nossa live tenham gostado também. Eu passo você para as considerações finais e também para você deixar aqui o seu Instagram, né, os seus contatos aqui e avisar as pessoas que realmente que a gente não respondeu ainda todos os questionamentos. Mande, por favor, para o nosso direct, que a gente vai tentar responder de todo mundo, tá certo? Rafael, suas considerações. Tá, eu queria agradecer a participação, né? Deixar aí aberto para novas participações, caso surja o convite, tá? Agradecer a OSA, a você, Mônica, por ter me convidado, tá? E é um prazer estar explicando, apresentando um pouco do que eu sei, do que a gente faz, tá? Para as pessoas que têm esse interesse. Tá? Isso aí, para mim, é um prazer estar compartilhando isso com vocês. Tá? Obrigado. Bom, nós agradecemos, nós que fazemos a OSA Consultoria, agradecemos sua participação. Na verdade, a gente tem muito critério, né, em escolher as pessoas, porque temos um compromisso com a ética, com a qualidade, e nós ficamos muito felizes em conhecer a filosofia da sua empresa e o cuidado que vocês têm com isso. Então, fica aí a dica, né, da sua empresa. Aí um nenenzinho aí, ó. Meu filho. Seu filhote, ô, Bernardo. Rapaz. Então, nós agradecemos, viu, a sua... Boa noite, meu lindo. Agradecer a participação, você tirar uma parte do seu dia, né, da sua família, para fazer isso. E queremos deixar aqui convite para amanhã. Amanhã nós teremos a continuidade, né, com o doutor Marcos Góes, professor doutor em Economia da Universidade Federal de Pernambuco. E a gente vai entender agora por que substituir a energia elétrica tradicional pela energia solar. Cenários, as vantagens, os riscos para quem quer investir no negócio, tanto para quem quer consumir energia solar na sua casa, como para quem quer ganhar dinheiro com isso. Meu boa noite, em nome da OSA Consultoria, muito obrigado e nos vemos amanhã. Obrigada, Rafael. Obrigado, tchau, tchau. Boa noite a todos.